Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que tudo aquilo que fizermos em vós comece e para vós termine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, minha gente, é muito bom estarmos aqui, mais uma vez, para levar em frente as nossas conversas sobre a nossa doutrina, sobre a nossa igreja e principalmente falarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa catequese. A nossa catequese, ela é cristocêntrica. E nós estamos agora nesse tempo falando de sacramentos. Vocês já passaram por alguns dos sacramentos. Vocês já ouviram falar o que é o sacramento, já ouviram falar sobre o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento que abre as portas da igreja, nos torna cristãos, filhos de Deus, né? Nos insere no corpo de Cristo, enfim. Vocês já ouviram falar do batismo, já ouviram falar também do crisma, sacramento do crisma, e da Eucaristia. Agora nós vamos falar do quarto sacramento, que é o sacramento da penitência. Tudo bem, nós estamos falando em sacramento, mas vocês ainda lembram o que é sacramento? Né? Vamos dar uma lembradinha, só isso aí, eu pelo menos gosto, toda vez que eu estou falando de sacramento, quando eu vou falar de um outro sacramento, eu gosto de relembrar o que é o sacramento. Né? Então, só relembrando. De maneira bem abreviada, lá se encontra no compêndio do catecismo, né? Diz assim: os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Então, isso é sacramento, né? São sinais, né? Por que são sinais? Porque nós, seres humanos, somos assim, precisamos tatear, precisamos enxergar, precisamos sentir. Jesus Cristo poderia nos salvar sem nenhum sacramento, mas ele quis deixar para nós estes caminhos da salvação através dos seus sacramentos. Então ele instituiu os sacramentos, e a igreja enxergou, né, que são 7 os sacramentos. Então, lembrando, são 7 os sacramentos que a igreja viu, né, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o tempo que Jesus esteve caminhando entre nós, corpo e sangue vivo, ser humano, se tornou carne, pois ele se tornou um corpo glorificado após a sua ressurreição. Então, o sacramento é isso, são caminhos para a nossa salvação. Desde que nós nascemos até a hora que nós estivermos doentes, uma certa idade, ou perto da hora de nós partirmos para a eternidade, nós temos sacramentos em nossas vidas, que são encontros especiais que Deus quer ter conosco, porque nos ama. Então tá. E quais são então esses 7 sacramentos? Vocês já ouviram 3, que é o da iniciação cristã, né? O batismo, como foi dito, o crisma e a Eucaristia. Esse nos insere, são aqueles que nos inserem, então, na cristandade. Nós nos tornamos filhos de Deus através dos sacramentos. Aí depois vem os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. De cura são 2 e de serviço também são 2. De cura, penitência e unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, o matrimônio e a ordem. Então, aí são 7 os sacramentos. Tudo bem. Relembrando, então, isso aí, hoje nós vamos conversar sobre o sacramento de cura, que é a penitência, né?
Sacramento da penitência. Só que esse sacramento, acho que é o sacramento que mais tem nome. Ele não é conhecido também como o sacramento da confissão, né? Na verdade, eu acho que ele é mais conhecido como o sacramento da confissão. Mas ele tem outros nomes. Então, ele tem o sacramento, tem o nome de sacramento da confissão, sacramento da reconciliação, regeneração, sacramento do perdão, sacramento da conversão. Então, vocês veem, né? São vários os nomes, mas vamos chamá-lo, então, de sacramento da penitência. Escuta, mas para que nós precisamos de um sacramento de reconciliação, de regeneração, se nós fomos já batizados e fomos regenerados, né? Porque nós, quando nascemos, já nascemos herdeiros do pecado, né? Dos nossos primeiros pais, né? Então, a gente já nasce com aquele pecado, o pecado original, quer dizer, aquele pecado que origina todos os outros pecados. Sim, o batismo nos lava, nos purifica, nos regenera, nos torna de novo, né, na santidade, na plena amizade com Deus. Mas Deus sabe, né, e através do seu Filho Jesus Cristo, que nós teríamos quedas. Assim como o nosso corpo físico fica doente, precisamos de médico, a nossa alma também tem quedas, ela também torna a pecar, né? Torna a desobedecer aos mandamentos da lei de Deus. Mas como Jesus veio para nos salvar, então ele deixou também um sacramento para que a gente possa estarmos nos reencontrando, né? Pedindo perdão e atando de novo a nossa plena amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a Santíssima Trindade. Então, por isso que nós precisamos de um sacramento após o batismo, para nós nos regenerar. Então, aqui no Catecismo, no número 1426, diz assim: a conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo recebido e o corpo e sangue de Cristo recebidos como alimento também pela comunhão, né? Vocês ouviram? Nos tornaram santos e irrepreensíveis diante dele. Isso aí, santos e irrepreensíveis diante dele, está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Entretanto, essa nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a nossa fragilidade, deixou em nós uma tendência para o pecado. Nós fomos batizados, mas nós somos marcados pelo pecado. Então, chama-se concupiscências, né? Mas a verdade é isso, é uma tendência a pecar. E a gente vai para esse lado. A gente peca inúmeras vezes. Por isso, então, Jesus deixou este sacramento. Mas quando e como foi a instituição deste sacramento? Se vocês pegarem na Bíblia de vocês, né, e for lá em João, João 20, 22 e 23, mas pode ler um pouquinho antes e bastante depois, que vai estar bem explicadinho lá. É assim, Jesus, ele foi crucificado, morreu e foi sepultado, né? Parte da nossa profissão de fé. Mas ele não ficou morto, ele não ficou sepultado. Ele passou da sexta para o sábado, né? Primeiro e segundo dia, e no sábado ninguém fazia nada naquela época pela tradição judaica. Mas no domingo, primeiro dia da semana, né? Algumas mulheres que acompanhavam Jesus, que o amavam, que o consideravam como mestre e Senhor, elas foram até o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, levando bálsamos, perfumes, para cuidar do corpo de Jesus, né? Porque foi sepultado meio às pressas na sexta-feira, porque não podia passar a hora e entrar no sábado santo, aquela sábado de Páscoa, né? Não era sábado santo ainda, porque depois disso é que veio a ser, né? Portanto, ele não estava. E elas, vendo que o túmulo estava aberto e o corpo do Senhor não estava ali, elas pensaram, roubaram o corpo do Senhor. E saíram correndo e foram avisar os apóstolos. Eles assustaram-se com a notícia
e 2 deles vieram correndo para ver o que estava acontecendo. E, de fato, se eu não me engano, foi Pedro e João. João chegou na frente, era mais novo, corria mais, mas ele não entrou em respeito ao Pedro, que era o chefe já dos apóstolos, né? Pedro chegou e entrou, e João também entrou após. E viram tudo como as mulheres haviam dito. E eles ficaram ali. Bom, Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar, mas não estamos vendo ele, não estamos nada, ficaram naquela. E por ser ainda domingo, e eles ainda com medo dos judeus, né? Porque aconteceu tudo aquilo com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles também temiam que poderia acontecer com eles também. Aí eles estavam reunidos, né? Todos os 10 apóstolos, porque Tomé não estava com eles nessa primeira reunião, e eles estavam ali reunidos já à noitinha, quando Jesus Cristo entrou na sala, mesmo estando as portas fechadas. Jesus estava no seu corpo glorioso, ressuscitado. Entrou na sala e eles, como que quase que nem acreditavam, se assustaram com aquilo, mas Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoares os pecados serão retidos. Então, e entregou isso a eles. Eles, né, os apóstolos, Pedro e os outros 9, que estavam em 10, como eu disse, eram 11, mas Tomé não estava nesse dia. Então, Jesus entregou isso para a igreja, era a igreja ali, né? Não estava também Nossa Senhora, mas a igreja estava ali, porque a partir deles foi que a igreja cristã expandiu-se. E eles receberam essa ordem, essa responsabilidade de Jesus, né, de perdoar os pecados. E Jesus já havia dito, ainda, quando ele ainda em vida, ele já havia dito a Pedro: Pedro, eu vou lhe entregar as chaves do meu reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra também será desligado no céu. Então, aqueles apóstolos, junto com o Pedro como chefe, era o colégio dos primeiros bispos. Então, era a igreja da atualidade. Por isso, isso até hoje é da mesma forma. Somente os sacerdotes legitimamente ordenados podem perdoar os pecados. Mas Jesus também, enquanto esteve aqui na sua vida terrena, ele passou perdoando as pessoas, fazendo muitos milagres e muitas curas, né? Mas Jesus, ele via assim uma importância maior em perdoar as pessoas do que mesmo fazer muitos milagres. Mas ele fazia os milagres. Por quê? Os judeus naquela época de Jesus, eles acreditavam que uma pessoa defeituosa, uma pessoa paralítica, assim, com algum cega, muda, né? Então eles imaginavam que aquela pessoa era daquele jeito devido a muitos pecados, né? Então Jesus, às vezes, quando curava alguma pessoa, ele falava assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus foi criticado como um blasfemo, porque os judeus diziam: como um homem pode perdoar os pecados? Somente Deus perdoa os pecados. E de fato, né? Quando nós vamos nos confessar, porque Jesus deixou esse sacramento, né, para os colégios de apóstolos, né, daquele tempo, então só Deus que perdoa. O sacerdote ouve a nossa confissão e nos perdoa na pessoa de Cristo, como disse, in persona Christi. É Cristo quem perdoa, é Deus quem perdoa. Mas Jesus, como eu estava contando, quando ele teve aquele atrito e foi tido como blasfemo, quando ele falava: os seus pecados está perdoado, ele retrucou dizendo assim: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer para esse paralítico: levanta, pega a tua cama e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem também pode perdoar os pecados, eu digo para ele, então: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o que foi que aconteceu? E todo mundo que estava ali, porque não estava só
tinha muita gente ali, Jesus estava fazendo muitas curas, muitos milagres, então eles ficaram plasmados, abismados com aquilo, muita gente ficou muito feliz e outros ficaram assim, com o pé atrás, como se diz, né? Então, Jesus, ele já perdoou muita gente no seu tempo, então os pecados podem ser perdoados e são perdoados quando... E quando que nós vamos ter os nossos pecados perdoados? E lembrando também, os discípulos de Jesus, numa ocasião, pediu a Jesus que os ensinasse a rezar. E na oração que Jesus ensinou, uma parte diz assim: perdoai as nossas ofensas, ou os nossos pecados, né? Conforme a tradução bíblica, assim como nós também perdoamos a quem nos ofendeu. Então, a oração já pede perdão. Jesus, na sua oração, ele ensinou a pedir perdão, perdoai os nossos pecados, só que ele condicionou a que a gente também perdoe. Então, é importante nós pedirmos o perdão, mas é importante também nós darmos o perdão, entendendo bem a oração do Pai Nosso. Então, e quais são os elementos essenciais do sacramento, né? Da penitência, do sacramento da reconciliação? Então, os atos realizados pelo homem que se converte, né, na ação do Espírito Santo. Então, primeiramente, são esses atos. O pecador, o penitente, ele precisa arrepender-se sinceramente, fazer um exame preciso de consciência, tentando se lembrar de todos os pecados e sentir uma vontade de dentro de não pecar mais, em amor a Deus. Porque todo pecado é uma falta de amor, uma falta de resposta ao amor de Deus. Então nós pecamos, porque nós desobedecemos, e quando a gente desobedece, é falta de amor, né? Então, a gente precisa se converter, e sob a ação do Espírito Santo, a gente deve orar, pedir ao Espírito Santo, porque às vezes as nossas ideias ficam como que obscuro, né? Então, o próprio Espírito Santo vai mostrar para nós quando e como foram os nossos pecados. E aí a gente se arrepende, deve se arrepender e ter aquele sentimento de não querer cometer mais, né? E do sacerdote é a absolvição, que em nome de Cristo concede, então, o perdão e restabelece a modalidade da satisfação em nós. Então nós vamos ficar, vamos dizer assim, satisfeito. Por quê? Porque nós voltamos à amizade com Deus. Voltamos, não que Deus nos abandonou, mas nós é que viramos as costas. Se vê lá o primeiro pecado que aconteceu, né? Adão e Eva pecaram, desobedecendo, e foram se esconder. Deus procurou por eles, mas eles estavam, né, escondidos. E assim acontece conosco também. Então, e quais são os nossos atos, né, como penitente? É um diligente exame de consciência, a contrição, que é o arrependimento, né? E essa contrição, ela é perfeita quando ela é realmente por amor a Deus, porque ela pode ser também uma contrição imperfeita. E o que é essa contrição imperfeita? Às vezes você prejudicou alguém, fez uma fofoca de uma pessoa, e aí você sente assim, não sente arrependimento, mas você sente um remorso, né? Sente aquela amargura dentro de você, mas você não está nem pensando no amor a Deus, você está pensando em você só. Você quer se sentir aliviado daquilo, então você procura o sacerdote, vai lá, se confessa, você teve um ato de contrição, mas essa contrição é para você se sentir como que um alívio, e não restabelecer uma amizade com Deus, embora restabeleça, você vai receber o perdão, mas essa contrição é chamada uma contrição imperfeita. Então, a contrição perfeita, aquela que é feita por amor a Deus, né? E quais pecados nós devemos confessar? Bom, na minha opinião, tudo que é pecado deve ser confessado, né? E aquele que nos lembrarmos, né? Temos que fazer, por isso, esse exame de consciência e nos lembrar. Mas, principalmente os pecados graves. Por quê? Os pecados graves, eles nos levam à morte eterna. Quanto aos pecados veniais, né,
a gente pode arrepender-se dele e até não precisar de confessar, tiver uma contrição assim perfeita, vamos dizer, e a gente pode pelo menos ir para o purgatório, né? Agora, se nós morrermos em pecados graves, em pecados mortais, então nós vamos perder totalmente a nossa salvação. Não tem como se salvar. Então, esses pecados graves a gente tem que confessar o quanto antes. O quanto antes. Não precisa esperar amanhã, depois da manhã. Procura um confessionário onde tem um padre e vamos nos confessar. Por quê? Porque ninguém quer ir à morte, né? Eterna. Quando eu falo morte, é a morte eterna. Mas todos os pecados devem ser confessados, inclusive os veniais. Por quê? Os pecados veniais a gente pode ser perdoado no ato penitencial da Santa Missa, mas só que eu vou falar por experiência própria. Os pecados veniais são aqueles pecados leves que a gente comete e a gente sabe que é perdoado no ato penitencial da missa e a gente vai cometendo de novo. Vira um vício. E quanto mais pecado venial você tem, você pode ser levado a um pecado grave. Porque você vai viciando, um pecadinho daqui, outro pecadinho dali, aquele pecadinho que você tem como de estimação, como dizem, né? Então você vai cometendo. E isso vai te tornando pesado isso para você. Então é bom a gente confessarmos também os pecados veniais. Por quê? Até mesmo porque você vai voltar lá ao confessionário para se confessar desses pecados veniais, você vai se sentir assim, não, eu vou parar de pecar para não ter que pecar, ter que lhe contar sempre essa história lá para o padre, né? Então a gente procura evitar também os pecados veniais e confessá-los, né? Então é necessário que o penitente, sob a luz do Espírito Santo, faça aquele exame de consciência. O que é esse exame de consciência? É pensar e avaliar os atos todos cometidos, né? Aí vem, então, o arrependimento, que é o pesar de nossas más ações, é arrependimento mesmo, aquela dor que você sente sem ter dor nenhuma, mas você sente uma dor no seu coração, é aquela contrição que dá vontade de chorar, porque você está perdendo a amizade com Deus devido àquele pecado. E a vontade de não cometê-los mais, então você vai fazer um propósito de não pecar mais aquele pecado grave, né? Não fazê-lo, não cometê-lo mais. Então, essa vontade tem que ser firme e decidida. E a confissão. Então, a confissão é você ir lá, diante do sacerdote, né, e expressar as suas faltas diante dele. Todos os pecados lembrados. Agora, todos os pecados lembrados e não confessados se tornam um pecado mais grave ainda. Olha o que eu estou falando. Vamos voltar. Prestar bem atenção. De repente você tem um pecado grave para confessar, mas quando chega no confessionário, você vai confessando os pecados veniais, vai enrolando e chega no pecado grave, você fica com vergonha de contar para o padre, ou medo, não sei, e você não conta. E você lembrou dele. Não contou, o que acontece? Você está cometendo um sacrilégio, porque é um sacramento. É como que a Eucaristia, é como que você pegar a Eucaristia, colocar na sua boca, tirar da boca e jogar fora. É um sacrilégio, né? E com a confissão é a mesma coisa. Se você não se lembrou, é uma coisa. Agora, se você esqueceu, é uma coisa. Mas se você lembrou e não contou, acontece que torna-se um pecado gravíssimo, muito mais grave, porque você cometeu o sacrilégio. Então você precisa confessar, porque se você morrer nessa situação, é condenação. Pecado lembrado e não confessado, seja lá por qualquer motivo, torna-se a confissão inválida, quer dizer, os outros também que você confessou não são perdoados, tornou a sua confissão inválida, né? E torna-se então, esse pecado um grave, um sacrilégio. Então, a penitência, o que é a penitência? É a reparação diante da justiça cometida. Vamos, assim, num caso fácil da gente reparar. Você realmente fez uma fofoca, uma brincadeira, denigriu a imagem de uma pessoa que às vezes até você gosta muito. E você se confessou disso, você se arrependeu e tal.
aí você precisa, né, se você tiver coragem, tiver também assim, como diz, coragem, vamos deixar como coragem, né? Ir lá diante dessa pessoa e pedir, você já foi perdoado, mas você pedir perdão a ela. Falar que foi você às vezes é até um amigo seu, pedir perdão para ele, porque é muito bom você se sentir perdoado por aquela pessoa que você de alguma forma prejudicou, né? E se for uma questão que você não tem mais como reparar, reze por essa pessoa, né? Faça orações em benefício dessa pessoa, querendo o bem daquela pessoa, né? E é assim que a gente deve reparar. Algumas vezes pode ser uma situação financeira, se você tirou alguma coisa de alguém, dá um jeito de restituir, sei lá, não precisa nem contar. Compra lá alguma coisa, dá como presente, né? Então, é uma maneira de você reparar, né? Então, a penitência é isso. E, como eu disse, é a reparação daquela injustiça cometida. E, às vezes, a gente só pode fazer isso em oração. O sacerdote, muitas vezes, manda a gente para o sacrário e fazer orações, né? Mas, se a gente puder também reparar, né, literalmente, é melhor. Então, nesse pequeno vídeo, né, nós não vamos aqui esgotar. Tem muita coisa ainda a ser dita sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, o sacramento da penitência. Mas tenho certeza que os catequistas, assim como eu, preparando-se bem para esse encontro, vão trazer para vocês outras informações. E essas informações que eu trouxe também eles podem talvez relembrá-las. E se vocês ficaram com dúvidas, ficaram com alguma questão a respeito disso, pode perguntar para eles, que se eles não souberem responder naquele momento, com certeza eles vão procurar, quem sabe, para dar o retorno a vocês, tá bom? Então, desejo a todos que tenham um bom encontro, né? E que nós pequemos menos vezes, né? E pedir sempre perdão a Deus, através, principalmente, do sacramento da confissão. Então, nós aqui estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.